ideia hoje não é explicar para vocês que tipo de produto vai se encaixar para cada aplicação. A ideia hoje é mais dar uma visão geral sobre unidade de tratamento de ar, quais são algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado na hora de estar fazendo o projeto, até mandar isso para fazer orçamento e tudo mais. Vou começar falando um pouquinho da Trox, né? A Trox hoje tem uma fábrica em Curitiba, né? Então tudo que a gente vende hoje aqui no Brasil é fabricado aqui no Brasil mesmo. E tem um escritório comercial em São Paulo também, né? A gente tem 15.500 metros quadrados de área fabril, né? Hoje a gente vai falar sobre unidade de tratamento de ar, mas a Trox também oferece soluções em outras partes do sistema, né? Então a parte de distribuição de ar, filtragem e tudo mais, a Trox também fabrica esses produtos, né? Nós temos mais ou menos 400 colaboradores no total e estamos presentes em todo o território nacional, né? Então temos um escritório em São Paulo, mas a gente tem representantes também ao redor do Brasil. Um pouco aqui do grupo Trox, né? Trox, na verdade, é uma multinacional alemã, então a gente tem 33 subsidiárias em 5 continentes, mais ou menos 80 milhões de euros em investimentos, 4.950 colaboradores ao redor do mundo, sendo que 135 deles são para pesquisa e desenvolvimento. Estamos em mais de 70 países, né, como representantes da Trox, mais de 770 patentes no mundo de produtos Trox também, mais ou menos 15 milhões investidos em pesquisa e desenvolvimento por ano, né, e temos aí 20 fábricas em 30 países. Aqui a gente tem uma ilustração de mais ou menos os produtos que nós temos na Trox, né, e hoje a gente vai, como eu falei, vai focar na parte de unidade de tratamento de ar, né? Então, vamos começar falando sobre o que é uma unidade de tratamento de ar, né? Para que ela serve, né? Então, são equipamentos que promovem a circulação e a renovação de ar. E aí, é importante a gente entender, né, que quando a gente fala de ar-condicionado, a gente não está falando só de conforto térmico, mas a gente está falando também de qualidade do ar, né? Então, a gente passou por uma pandemia aí, recente, e a gente viu a importância da qualidade interna do ar, né? A gente acaba passando muitas vezes mais tempo dentro de lugares fechados do que num local aberto. Então, o ar que a gente está respirando, qual que é o processo, como que ele está sendo tratado, é importante e a gente precisa focar nisso. Manter o controle da temperatura, a umidade, renovação do ar, filtragem do ar, né? Recuperar e preservar energia é um ponto bem importante também, porque a gente sabe que o sistema de ar-condicionado ele gera um custo muito alto dentro de uma instalação, né? Então, hoje se fala muito de eficiência energética, né? Então o máximo que a gente conseguir economizar de energia, né, para fazer o mesmo trabalho de resfriamento e tudo mais, é o ideal. Então é importante a gente, na hora de projetar um equipamento, né, a gente ter os dados certinho de carga térmica e tudo mais, para que a gente possa fazer o equipamento da forma mais eficiente possível, né? E para cada aplicação existem diferentes componentes e diferentes especificações. Então aqui eu coloquei algumas ilustrações, né, são equipamentos bem robustos, né, de 2 andares, mas a gente tem outras aplicações também, né? Então, às vezes, dependendo da aplicação, se for para conforto ou para um processo industrial ou para uma sala limpa, você tem diferentes níveis de exigência, né? Então, é importante a gente entender também quem que a gente está atendendo, porque isso vai diretamente impactar no equipamento que a gente vai projetar. O que nós devemos observar nas unidades de tratamento, né? Então, primeira coisa aí falando de gabinete, né? Qualidade dos materiais, né? Então, cuidado com as espessuras de chapa, processo de galvanização, qual que é o material da chapa, né? Então, para processos industriais, geralmente a gente tem gabinetes mais robustos, né? De 45 milímetros, a gente tem aí no mercado.
Mas existem outras aplicações onde você não precisa de um gabinete desse. Esse gabinete é mais caro, né? Ele é mais robusto, mas existem aplicações onde você precisa só de 25. Né? Então, é importante a gente entender quem que a gente está atendendo, né? Ter atenção às normas, né? Como a norma DW143. Né? A gente tem tanto classe B como classe C, as diferentes classes, então também é importante saber para qual tipo de processo que a gente está trabalhando, né? Se esse processo ele demanda uma classe C de estanqueidade ou uma classe B, ou às vezes ele não demanda estanqueidade, geralmente aplicações de conforto você não tem tanto essa preocupação assim, né? Mas é um ponto que a gente precisa se atentar, porque caso você precise e não seja informado, isso vai comprometer o funcionamento do seu sistema. Uma parte importante também, né? Aqui na figura nós temos aqui algumas portas para acesso de manutenção, né? E é importante a gente também pensar no pessoal de manutenção. Então, às vezes a gente vê por aí equipamentos onde você tem uma porta muito pequena e que o pessoal não consegue limpar a serpentina, não consegue fazer troca de filtro, não consegue acessar o ventilador. Então, é importante a gente se atentar de que a gente precisa, na hora do projeto, ter espaços para manutenção, para que o equipamento dure mais tempo, né? A gente consiga fazer a manutenção preventiva, a manutenção correta, para que o equipamento tenha a sua vida perdurada. Atentar também para a qualidade dos componentes internos, né? Como filtros e serpentinas, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? E o último ponto que eu coloquei ali, que se refere à construção modular, né, dos equipamentos também. Então, esse equipamento aqui, por exemplo, que eu ilustrei, ele tem um conceito modular. Então, por exemplo, se você precisa fazer um retrofit, com esse conceito a gente consegue acrescentar módulos, né? Ou eventualmente retirar, mas retirar não acontece tanto, né? Mas a gente consegue acrescentar módulos. Então, você precisa agora acrescentar uma resistência de aquecimento. Então, através desse conceito modular de equipamento, a gente consegue inserir esses novos elementos no decorrer do tempo. Vamos começar falando aqui sobre o primeiro elemento que a gente tem no equipamento, que é o damper, né? Então, o damper tem as suas aplicações nas HUs e ele pode trazer ganhos consideráveis em desempenho e economia de energia. A gente tem tanto dampers que podem ser por acionamento manual, dampers que podem ser utilizados por atuadores, né? E é importante também entender que a gente também, dependendo da aplicação, precisa utilizar dampers com estanqueidade, né? Então, esse é o primeiro e o último elemento do equipamento, né? E aí, quando a gente vai falar de estanqueidade, precisa começar pelo primeiro elemento, né? Então, é importante que o damper atenda essas normas, essas exigências, né? E aí, nas caixas de entrada e de mistura de ar, podemos ter dampers de regulagem com aletas aerodinâmicas e estanqueidade garantida, que eu acabei de falar. Segundo ponto, né, mas é bem importante isso aqui, são os filtros, né? Que é importante que os fabricantes forneçam para vocês os certificados que comprovem a eficiência dos filtros. Tá? Então, para garantir que o F9 que você está comprando é de fato um F9, né? O H13 é um H13 de fato, né? Para que você tenha a eficiência desse filtro comprovada. Então, é importante que vocês exijam os fabricantes. Métodos de fabricação automatizados, né? Então, quando você tem um método de fabricação automatizado, você garante uma qualidade, né? Então, você está garantindo que todos os filtros vão sair com aquela mesma qualidade, né? E isso, além de gerar, né, isso ser bom para a fábrica, você consegue produzir mais filtros, mas isso é bom também porque você tem um padrão de qualidade garantido, né? Hoje existem tecnologias, né, que você consegue construir o filtro
buscando gerar menos perda de carga possível, né? A Trox reformou passou por uma reforma na parte da fábrica lá de filtros, tem uns 3 anos mais ou menos, e hoje a gente já trabalha com a tecnologia NanoWave. Então, essa tecnologia busca reduzir perda de carga na construção dos filtros, né? É importante também a gente se atentar à rigidez mecânica, né? Então, dentro do equipamento, a gente pode ter diversos níveis de filtragem. E para a gente entender quais níveis a gente precisa entender que tipo de cliente a gente está atendendo, qual tipo de projeto a gente está atendendo, né? Então, se é uma aplicação de conforto, você precisa de um certo nível de filtragem. Agora, você está falando de uma área limpa, você está falando de um processo industrial, a gente já está provavelmente falando de filtro fino, filtro absoluto, né? E tudo isso tem impacto na máquina como um todo, porque isso aí vai gerar perda de carga, então vai afetar o ventilador, né? O dimensionamento do ventilador, vai afetar também o tipo de equipamento que você vai trabalhar, né? Então, o filtro é um elemento muito importante, né? E ele precisa ser escolhido de forma correta, de acordo com a sua aplicação, né? Um outro ponto também que a gente tem que ter cuidado são com as estruturas dos filtros, né? Então, não adianta nada você ter um filtro excelente com uma estrutura ruim, né? Porque senão o ar vai passar por ali e, dependendo da sua aplicação, vai comprometer a sua operação, né? Então, a gente não pode ter um filtro bom com uma estrutura mal colocada, ou com vazamento ali no equipamento, né? Porque a gente sabe que quando você está, por exemplo, trabalhando com vírus, ele é minúsculo, ele vai passar, se tiver uma fresta ali, ele vai passar. Se você estiver trabalhando com sala limpa, ou algum processo industrial, uma farmacêutica, não sei, isso pode comprometer a sua operação. Então, é importante garantir que vocês que estão comprando os equipamentos, né, verifiquem se de fato está com uma estrutura boa, a vedação dos filtros e tudo mais, né, para que a gente não comprometa a operação de nenhuma forma. Outro ponto e outro componente aqui importante também, que a gente utiliza depois dos filtros, são as serpentinas, né? E aí elas podem ser tanto de resfriamento, através de água gelada ou expansão direta, como serpentinas de aquecimento, que a gente pode utilizar água quente ou vapor, né? Então, é importante vocês buscarem fabricantes que possam certificar os métodos de cálculo e as construções, né? Então, o cálculo de serpentina ele não é simples, geralmente a gente tem softwares, né, que fazem essas seleções, mas é importante vocês se assegurarem que vocês estão consultando fabricantes que têm essa expertise, né? E o cálculo de dimensionamento da serpentina ele é muito importante, né? Porque é através disso que a gente vai conseguir saber se a gente vai conseguir combater a carga, né? Se a gente vai conseguir chegar na temperatura de saída que vocês estão querendo, né? Então, é muito importante que isso seja passado também para os fabricantes, né? No momento onde você vai solicitar um orçamento, por exemplo. Muitas vezes, eu falo que eu trabalho recebendo esse tipo de solicitação, né? Às vezes não chega essa informação direto. E aí você acaba tendo que estimar um dimensionamento de serpentina, e depois você fecha o pedido e depois você vai ver que o cara precisa de uma carga que a serpentina que você estimou não vai combater. E aí eu preciso fazer uma serpentina com mais rolls, mais aletas, só que aí tudo isso vai afetar o ventilador, então eu preciso de um motor mais potente, e aí o custo já mudou tudo, né? Então, se vocês tiverem essas informações no momento do projeto, no momento que vocês forem passar isso para algum fabricante, é importante passar para que tudo já aconteça da forma como que tem que ser, né? E a gente possa dimensionar de forma correta. Definição das características construtivas por softwares confiáveis, né? Que é um pouco do que eu acabei de falar. E também a gente tem os emissores ultravioleta, né?
Então, o que esses emissores UVC eles fazem? A ideia é que eles combatam e não deixem que os biofilmes sejam criados nas serpentinas, né? Porque a serpentina tem um ambiente propício ali para a criação de biofilmes, mas a emissão desse UVC evita a criação desse tipo de biofilme. E aí isso é muito bom por vários aspectos, né? Tanto questão de manutenção, então se você tem uma serpentina que está limpa o tempo inteiro, você vai deixar o seu equipamento parado por menos tempo, né? Então você vai gastar menos tempo ali, porque a serpentina já está limpa, você não vai precisar limpar ela, né? A serpentina, a criação desse biofilme, querendo ou não, gera alguma perda de carga, né? Então você acaba afetando também o ventilador, né? Com a perda de carga de todos os elementos que vão aumentando ao longo da operação dele. Então, se você manter a serpentina limpa, é uma vantagem por isso também, né? Só que a gente precisa tomar alguns cuidados quando a gente está falando de emissores UVC, né? Então, o que a gente precisa prestar atenção? Principalmente em casos de retrofit, né? A gente precisa fazer o dimensionamento correto para que a lâmpada UVC, esse raio UVC atinja toda a serpentina, né? Então não adianta nada ele atingir somente uma parte da serpentina. Se atingir uma parte, essa outra parte que não está sendo atingida vai criar o biofilme. E aí não vai adiantar de muita coisa. E um outro ponto bem importante, né, que a gente tem que proteger os operadores, o pessoal que vai fazer a manutenção. Quando a gente entra em contato, quando o olho entra em contato com esse tipo de raio aqui, isso pode gerar dano, você pode ficar cego, enfim, a gente já ouviu relatos de pessoas que quase perderam a visão por causa disso, né? Então, quando for fazer um retrofit, é muito importante colocar algum microswitch, alguma coisa assim, para que quando você abra a porta, a luz, ela desligue, tá? Porque, para evitar qualquer tipo de acidente, né? Então é um ponto que a gente tem que ficar bem atento aí, né? E também falando de serpentina ainda, mas agora de aquecimento, né? De vapor, falando de vapor lá na Trox, a gente passou a fazer as serpentinas de vapor, geralmente ela tem as suas aletas na horizontal, mas a gente passou a fazer na vertical, né? Porque para evitar o famoso golpe de ariete, né? Que quando a serpentina é de água gelada, a gente geralmente conecta a entrada embaixo e a saída em cima, né? Para que a água percorra e preencha toda a serpentina, né? Mas quando é a vapor, a gente acaba fazendo o contrário, né? E a gente tinha percebido quando deixava na horizontal que quando você parava de usar, o vapor ficava condensado e aí ficava um pouco de água ali dentro da serpentina. Então, quando você ia trabalhar com ela de novo, essa água causava alguns golpes, né, nas curvas, e isso acabava danificando a serpentina. Então, a gente pensou em fazer as aletas na vertical, né? E aí isso acaba minimizando esse efeito. Você ainda vai ter condensado lá, mas por gravidade ele acaba caindo, ficando embaixo, e aí o efeito é minimizado. Então, se em algum momento vocês verem isso em campo, enfim, é uma solução plausível, assim, né? Que a gente, inclusive, na Trox, a gente acaba utilizando algumas vezes. Falando agora um pouquinho, né, de umidificadores, a gente tem algumas tecnologias e a aplicação delas também vai depender do tipo de precisão, o nível de controle que você vai precisar, né, na sua instalação. Então, a gente tem desde umidificadores ultrassônicos, né, que a gente pode utilizar dentro do equipamento, que são bem compactos, né, ocupam pouco espaço dentro da máquina, e eles têm um consumo de energia de 90% em relação ao sistema tradicional. Então, é um equipamento, né, com uma tecnologia um pouco mais avançada, mas também não era custo, né? Então, é um indicador que não é barato, né? Então, tudo isso tem que colocar na balança na hora do projeto, né? Será que eu preciso realmente
desse nível de controle? Se sim, beleza, mas às vezes você não precisa. Então você não precisa ir para esse tipo de tecnologia, né? A gente tem umidificadores de microaspersão também, que também tem uma boa eficiência. Quando a gente utiliza esse de microaspersão, a gente precisa só deixar um pouquinho mais de espaço no equipamento para o ar se equalizar, né, e ficar mais homogêneo, né, mas também é um sistema bem utilizado, né. E temos também umidificadores evaporativos, né, que funcionam mais ou menos como uma parede de um material que é a base de celulose, e aí o ar passa por ele e sai mais úmido do outro lado, né. Então a gente tem diferentes tipos de tecnologia, e aí, como eu já falei algumas vezes e volto a repetir, é importante a gente entender quem a gente está atendendo, né, qual tipo de projeto, porque a partir disso vocês estão vendo que a gente pode tomar decisões diferentes em todos os elementos, né. Então, o equipamento como inteiro ele vai ser afetado, né, dependendo do tipo de projeto. A gente tem também, agora falar de um ponto bem importante, né, dos equipamentos, que são os ventiladores, né. Aqui eu acabei colocando ventiladores de acionamento direto, que a gente tem o Plenofan AC e o Plenofan EC. É óbvio que a gente tem também ventiladores de polir correia, né, e aí é importante frisar que a gente sempre tem que analisar o ponto de operação, né. Então, dependendo da situação, pode ser que um ventilador de polir correia seja a melhor solução tecnicamente, tá? É sempre importante analisar o ponto de operação. Mas como tecnologias mais novas, nós temos essas aqui, né? Então, Plenofan AC é quando a gente tem um motor elétrico, né, acoplado no ventilador, né? Então, ele é um ventilador mais compacto, e aí isso faz muita diferença na construção do equipamento, tá? Porque quando a gente está trabalhando com ventiladores de polir correia, eles ocupam mais espaço, então a gente precisa de mais gabinete, né? E isso onera bastante custo, né? Então, quanto mais a gente conseguir deixar o equipamento compacto, né, com os acessos para manutenção certinho e tudo mais barato vai ficar para o cliente, e a gente vai ter um equipamento funcionando também. Em termos de vibração, aqui a gente vai falar um pouquinho, mas ele também gera menos vibração, né? Falando ainda do AC, ele necessita de inversores de frequência, né? Então, e aí comparando com o EC, que está daquele lado ali, o EC já não precisa de inversor de frequência, porque ele tem o inversor, ele já está acoplado no ventilador, né? Faz parte dessa tecnologia. Então isso acaba facilitando a sua infraestrutura elétrica, né? Porque ela fica um pouco mais enxuta, né? Outro ponto positivo do EC é o baixo nível de ruído, tá? Então ele é um ventilador com um ruído bem inferior, e isso é bem importante dependendo do tipo de aplicação, né? Então, se você tem o seu equipamento no entreforro ali, ou perto de algum quarto, enfim, a gente sabe que o ruído ele gera desconforto, né? E também para a gente não ter que acabar corrigindo esse ruído a mais do que o esperado com atenuadores, né? Então, às vezes você não conseguiu atingir o nível de ruído que você queria, então fala, vou colocar um atenuador depois do ventilador. Mas se você colocar um atenuador depois do ventilador, por exemplo, da Trox, o menor atenuador que a gente tem lá é 600 milímetros. E aí a gente precisa deixar mais 600 milímetros para fazer manutenção, caso você precise trocar alguma célula ou tudo mais. Então a gente já está falando aí de 1,2 m, 1,20 m, né, de máquina que aumentou. Então, quando você coloca na ponta do lápis isso, dá uma diferença, né, considerável no custo. Então, o ventilador EC ele acaba tendo um baixo nível de ruído, que é muito interessante em várias aplicações, né? Além de ter uma fácil manutenção também. A gente tem aqui um exemplo, né, de uma parede de ventilador, né, dependendo
do nível de vazão e nível de pressão. Acaba compensando mais até você colocar vários ventiladores do que um só, um grande, né? Às vezes compensa colocar vários pequenos, que o ar fica mais homogêneo e até às vezes o custo fica menor do que colocar um ou dois que tenham um rotor maior, né? Mas obviamente tudo isso é feito em estudo antes da gente tomar a decisão, né? Então é importante você conversar com o seu fabricante, com o fabricante que está orçando com você, né? Faz um estudo para mim aí, vamos ver se é melhor com um ventilador, com dois, com três, com quatro, enfim. E também o EC, em muitos casos, ele acaba tendo uma eficiência melhor, né? Então esse é um outro ponto bem importante da gente precisar desse tipo de tecnologia. A gente tem também recuperadores de calor, né? Falando de roda entalpica e trocador de placas, né? É claro que esse tipo de tecnologia custa caro, né? Então é sempre importante fazer um estudo para ver se faz sentido no projeto colocar, né? Porque a ideia da roda entalpica, do trocador de placas é a gente, né, utilizar uma energia para a gente economizar energia no resfriamento do ar, né? Utilizar o ar de exaustão, que já foi gasto uma energia para resfriar ele, para resfriar o ar que está entrando. Mas em muitos casos, dependendo da região do país, isso não faz muito sentido, né? Então esses dois pontos aqui, eles devem ser muito bem avaliados, tá? Porque o equipamento ele fica maior, então você vai precisar necessariamente de um equipamento com 2 andares, vai ter que tomar alguns cuidados, né, para não ter vazamento de um fluxo para o outro, né? Então tem que ser um equipamento muito bem construído, né, colocar os ventiladores nas posições corretas, mas é uma tecnologia que existe, em alguns casos ela acaba fazendo bastante sentido, né? Principalmente quando você tem obras, né, se não me engano, o selo Green Building, né, onde a gente busca ser mais ecológico e reaproveitar energias, né? Então, nesse caso, vale o estudo, assim, né? Mas essas tecnologias existem e elas estão aí disponíveis, né? É só a gente avaliar qual que é o cenário que a gente está trabalhando. Agora a parte de automação, né? Então, é importante a gente saber no projeto quais são os parâmetros que a gente quer controlar. Se a gente quer controlar só temperatura e umidade, vazão do ventilador, pressão, e tudo mais. A gente tem que se atentar também às interações com as diversas disciplinas da instalação, né? Então, como controle de acesso, geração de água gelada, geração de vapor, né? A automação ela é extremamente importante porque ela vai trazer informações para a gente, né? E a partir dessas informações a gente vai conseguir tomar decisões, né? Então, quando que eu preciso trocar o filtro, né? Será que vale a pena eu deixar o meu filtro saturar no máximo? Né? Será que eu deixando ele saturar no máximo eu vou acabar gastando mais energia no ventilador do que se eu só deixar ele saturar até um certo ponto e fazer essa troca? Às vezes isso vale a pena, né? Então a automação é extremamente importante para trazer para a gente esses dados, né? E aí quem vai tomar as decisões somos nós, né? Obviamente, mas é importante a gente ter o conhecimento do que está acontecendo no nosso sistema, né? A gente precisa, né, cada vez mais a gente falar de sistemas eficientes, né, de ter uma eficiência maior de fato, né? Então, mas se a gente tiver, melhor, né? E aí, como eu falei, né, a gente pode controlar remotamente saturação de filtro, vazão de ar insuflado, pressão das salas, consumo instantâneo de energia, vibração do ventilador, né? Então você consegue antecipar possíveis problemas que possam acontecer, né, nos seus ventiladores. E aí tudo isso que a gente falou acaba englobando, né, todos esses pontos aqui,
Então a gente falou falando de todos os componentes, a gente viu que todos eles acabam sendo importantes nos pontos de eficiência energética, de automação e conectividade, de performance do equipamento, né? A tecnologia aí, vamos falar de automação, né? E importante a gente também sempre ter em mente, né, que a gente está falando de qualidade do ar, né? Então fazer um projeto de forma correta para que a gente não afete a operação e tenha uma qualidade do ar interior, né? Ou seja ela só para conforto, seja ela para hospitais, para salas limpas, né, para processos. Importante é que a gente atender aquilo que a gente está pedindo para a gente, né? E é isso. Não sei se alguém tem algumas perguntas, mas essa era a apresentação. Então é isso.